Olá, irmãos, tudo bem? É um prazer, uma alegria muito grande estar mais uma vez com vocês, juntos a uma tela de distância. Eu já pensei em desistir da minha jornada cristã. Sim, passei por problemas que me desanimaram. O ano passado, por exemplo, eu estive ausente de todas as atividades que envolviam a igreja. Eu não estava sentindo prazer, eu não estava sentindo alegria em participar de muitas atividades que a igreja estava oferecendo. Eu tinha dificuldade com o próprio culto. Muitas vezes eu saí pior do que cheguei. Muitas vezes eu não conseguia sentir prazer nas atividades que eu participava, que eu me envolvia, com os irmãos, com a igreja em si. E pensei em desistir da minha jornada cristã. Pensei em abandonar a fé cristã. Porém, senti medo. Senti medo de naufragar na fé. Senti medo de não só me afastar de algumas atividades, mas acabar me afastando de Deus. Senti medo de que o meu desânimo, o meu desinteresse pudesse prejudicar a minha família e os meus amigos mais próximos. Eu não queria influenciá-los com o meu desânimo e senti medo, principalmente, de ser reprovado por Deus. Você já se sentiu assim? Você já teve vontade de desistir? Você já teve vontade de não estar mais envolvido na obra de Deus, frustrado com as pessoas ou com você mesmo? Você já olhou para as atividades da igreja e não sentiu vontade de participar de nenhuma delas? Como você se sentiu? Você também teve medo? Você também ficou com medo de naufragar na sua fé espiritual? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Será que o ser humano, o discípulo de Jesus, quando se sente assim, será que ele está sendo fraco espiritualmente? Se olharmos para as Escrituras, nós vamos ver que alguns homens e mulheres de Deus também passaram por isso. Por exemplo, eu convido você a abrir sua Bíblia em Josué, capítulo 8. Josué estava se preparando para lutar, para conquistar com o povo de Israel a terra de Canaã. Josué iria juntar o seu exército para lutar contra a cidade de Ai. Ele já havia sido derrotado pelos habitantes de Ai uma vez. E o Josué capítulo 8, versículo 1, a Bíblia nos diz: E disse o Senhor a Josué, não tenha medo, não se desanime. O que isso quer dizer? Bom, primeiramente, se Deus está dizendo para Josué não sentir medo, nem ficar desanimado, é porque ele estava se sentindo assim. Mas como? Josué era um homem forte, era um homem guerreiro, acompanhou Moisés em toda a sua trajetória. Ele foi, junto com Caleb, o único entre os mais de 2 milhões de judeus que saíram, ou de israelitas que saíram do Egito, que agora estavam ali prontos para conquistar Canaã. Pois é, mas ele sentiu medo. Então, talvez a primeira coisa que possamos entender é que é possível um discípulo de Jesus sentir-se desanimado. Isso não é vergonhoso, pois somos humanos, somos
sujeitos ao desânimo, ao cansaço, ao medo. Mas se seguimos na história, continuando em Josué, no capítulo 3, versículo 7, Josué capítulo 3, versículo 7, o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, porque saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Deus está prometendo para Josué: eu estarei com você. O que quer dizer Deus estar conosco? O que quer dizer essa promessa de Deus para Josué que estaria com ele da mesma forma que Deus esteve com Moisés, o antecessor de Josué? A palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus não mente. Quando eu estava mal espiritualmente, quando eu estava me sentindo fraco espiritualmente, eu fiquei tão mal que eu não sentia a presença de Deus comigo. Por quê? Porque Deus não estava lá? Porque Deus não me acompanhou? Não. O problema não estava com Deus, o problema estava comigo. Eu, sentindo ou não a presença de Deus, Deus estava lá, porque Ele é fiel. Eu, sentindo ou não Deus agindo na minha vida, Deus estava agindo, porque Ele prometeu que iria agir. Sabe, um texto que ajudou a enxergar que o problema estava comigo e não com Deus. Deus continuava sendo Deus. Eu que estava tendo uma visão distorcida de Deus na minha vida. Foi Daniel capítulo 3. Se você olha para Daniel capítulo 3, 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, estão sendo obrigados a adorar uma imagem que o rei Nabucodonosor criou. O rei da Babilônia construiu uma imagem e obrigou esses homens a adorá-la. E eles se recusaram, eles não aceitaram. E aí, no Daniel capítulo 3, versículo 15, na segunda parte do versículo 15, o rei Nabucodonosor diz: mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? O rei Nabucodonosor faz um desafio para Sadraque, Mesaque e Abednego. Que Deus pode livrá-los de vocês serem jogados numa fornalha ardente? Versículo 17, eles responderam para o rei: se formos atirados na fornalha em chama, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Aqueles homens foram desafiados pelo rei, e agora eles estão desafiando o rei, que o Deus ao qual eles serviam era poderoso para livrá-los. E o que quer dizer livrar? A primeira ideia é, puxa, se Deus então é tão poderoso assim, Deus deve ter livrado aqueles homens de serem jogados na fornalha, correto? Pois é, muitas vezes somos bombardeados com o mundo religioso dizendo exatamente isso, porque somos servos de Deus, porque estamos fazendo a obra de Deus. Então, nós nunca vamos passar pela fornalha. Porém, o versículo 21, Daniel 3, 21 diz: os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. O rei aumentou 7 vezes o calor da fornalha, que provavelmente era usada para construir tijolos,
e jogou aqueles 3 servos de Deus dentro da fornalha. Como assim? Deus não os livrou de serem jogados na fornalha? Deus não livrou aqueles homens da fornalha? Não. Como na história de Josué, Deus pediu para Josué ir lutar contra Ai. Ai, como eu já disse, já tinha derrotado Josué anteriormente. Então, Deus não disse para Josué: não lute, deixa que eu vou destruí-los por minha conta. Deus disse para Josué não ter medo e nem desânimo, que Deus estaria com Josué. Mas Deus não disse que iria poupá-lo da luta. Deus fala para Josué lutar, Josué luta e vence com Deus. Voltando para Daniel capítulo 3, versículo 24, a Bíblia nos diz: mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? E os conselheiros do rei responderam: sim, ó rei. Versículo 25. O rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com o filho dos deuses. Deus não livrou Josué da guerra. Deus livrou Josué na guerra. Deus não deu vitória para Josué antes de Josué lutar. Deus deu vitória para Josué na luta. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha. Deus os livrou na fornalha. Deus não prometeu que eles seriam livres da fornalha, mas Deus estava com eles dentro da fornalha. Eu gostaria que Deus me livrasse dos problemas que eu já passei. Eu gostaria que Deus tivesse impedido que tantas coisas negativas tivessem se abatido sobre a minha vida. Mas Deus tem me ensinado que Ele prefere estar conosco nos problemas do que tirar os problemas da nossa vida. Porque muitas vezes esses problemas nos fazem depender de Deus e não da nossa própria confiança. Muitas vezes, quando sucessivamente Deus nos priva de passarmos por momentos difíceis na nossa vida, achamos que tudo está bem por nossa causa, por nossas habilidades em lidar com os problemas. Mas quando Deus permite que você e eu passamos por necessidades, por dificuldades, por tribulações, aprendemos a confiar em Deus dentro da fornalha. Conseguimos ver a presença de Deus na fornalha. Se aqueles homens tivessem se recusado a entrarem na fornalha para agradar Nabucodonosor, eles não teriam desfrutado da presença maravilhosa de Deus. Eu quero desafiar você a, durante essa semana, tirar um dia nessa semana para você acordar mais cedo ou ir dormir um pouco mais tarde e ler novamente esse texto por completo de Daniel capítulo 3. E eu ainda quero convidar você a ler um outro texto, Isaías capítulo 43, versículos de 1 a 5. E depois de ler esses 2 textos, onde a Bíblia vai nos mostrar que Deus está conosco, passando conosco na fornalha, eu convido você a se depositar, a se colocar aos pés de Deus e entregar, falar, clamar a Deus, dizer para Ele toda a sua frustração, todo o seu cansaço, todo o seu desânimo,
toda a sua ansiedade com as coisas que estão abalando a sua vida, que tem abalado a sua confiança em Deus e no seu relacionamento com Ele. E eu tenho certeza que Deus fará uma obra maravilhosa de restauração na sua vida, como está fazendo na minha. Como está conseguindo me mostrar que Ele está sempre ao meu lado, mesmo que eu tenha dificuldade para enxergar isso, porque eu não devo ter medo e nem desânimo, não porque eu não vou passar por dificuldades, mas porque Ele estará comigo na fornalha. Está pronto para ver Deus caminhando com você? É preciso entrar dentro da fornalha. Você está pronto para isso? Que Deus te abençoe ricamente. Amém?